Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e partilhe à vontade. Fica aqui também meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira anônima, que fazem através de depósito bancário, de Pix, não importa. Muito obrigado a todos vocês. Hoje nós vamos entrar num novo ciclo. Nós vamos entrar no ciclo do segundo patriarca, Isaac. Mas o ciclo de Isaac ele é um ciclo um tanto curto, né? Ele é quase que um interlúdio entre o ciclo de Abraão e o ciclo de Jacó. É muito interessante, mas não por ser pequeno ele perde também o seu valor dentro da lógica do autor bíblico, que quer mostrar o caminho, desenrolar da história da salvação e da história da bênção. A bênção que foi dada a Abraão, Isaac, Jacó e todas as 12 tribos de Israel. Então iniciamos o nosso estudo de hoje no capítulo 25. No capítulo 25 nós vamos ver que Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó é um dos filhos de Isaac. Um dos filhos porque são gêmeos, Esaú e Jacó. Então no capítulo 25, a partir do capítulo 19, começa esse segundo grande ciclo, né, que tem como foco, como centro, a primogenitura. Então, das tendas de Isaac ao ciclo de Jacó. O título que o narrador apresenta é muito simples. No versículo 19 e no 21, eis a história de Isaac. Então nós temos uma pequena história que nós vimos sobre Isaac, e nós já vamos diretamente para a história de Jacó. Então, e todo o enredo dessa história, que vocês vão ver nos próximos capítulos desse nosso estudo, como ela tem um significado teológico para o povo de Israel muito grande. Então, Gênesis 25, 19 e 21. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Como disse, é uma história curtíssima. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, arameu, de Padarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, novamente, aqui esta cena de que, na verdade, não é do homem que vem. O homem é estéril, o homem não consegue. Então, é necessário sempre essa intervenção divina. Até mesmo com Rebeca, aquela mulher sábia, acolhedora, ela é estéril. Então, essa mulher que é escolhida, que é apresentada, que é tirada do meio do povo de Israel mesmo, do povo hebreu, é parente de Abraão, essa mulher, ela precisa dessa intercessão. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher. Então, a bênção de Abraão passa a Isaac e agora chega a sua mulher Rebeca, que concebe. E nascem Esaú e Jacó. O nascimento deles é muito interessante porque tem toda uma história que é contada antes, né? Podemos dizer assim que é estaca zero. É estaca zero dessa história. Mas há novamente aqui um problema, que é superado, mas não é temático na história. Ele é um elemento que vai mostrar algo da relação entre os povos que serão gerados a partir desse nascimento. Gênesis 25, 22. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse, se assim é, por que me aconteceu isso? E ela foi consultar o Senhor. E é uma expressão idiomática aqui, né? Por que aconteceu isso? É um problema, né? Rebeca está esperando filhos e ela tem uma verdadeira guerra nas suas entranhas, né? Ela vê os bebês se esbarrando um no outro. Existe uma expressão hebraica, waitro, né? E que parece que assim que estão batendo um no outro, estão se esmurrando, né? É uma luta dentro de si mesmo.
Depois de esperar tanto tempo com esse desconforto, ela foi procurar consultar o Senhor. E aqui é uma referência, talvez, aos ritos dos oráculos que essa mulher pode ter ido buscar. Mas o interessante é que essa luta, esse combate, ele vai ser, a resposta disso é que é muito interessante. Gênesis 25, 23. O que lhe respondeu o Senhor? Tens duas nações dentro do teu ventre. Dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. É uma profecia. É uma profecia que vai servir como a introdução para a segunda parte da história. No seio de Rebeca tem dois povos, ao povo de Israel e o povo de Edom. Né? Irmãos e inimigos, ferozes opostos que, desde o ventre de sua mãe, se degladiam, brigam. Né? Gênesis 25, 24, 25. Chegando o tempo de dar à luz, eis que trazia dois gêmeos no ventre. O que saiu primeiro era vermelho, todo peludo como um manto de peles, chamaram de Esaú. A palavra Esaú vem de vermelho mesmo, vem de peludo, vem de cabelos, na verdade. Em seguida saiu seu irmão segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. E Jacó vai ser isso, é calcanhar. Né? Então, são histórias irônicas que precisamente eram destinadas a fazer as pessoas sorrirem. Né? E aqui nós temos essa relação, um jogo de palavras no texto. Esaú Seara, Eshiar, né? E significa, de fato, cabelo, né? Cabelo em hebraico, né? Soa vagamente como Esaú. Isaac tinha 60 anos quando vieram ao mundo. E são jogos linguísticos que existem aqui, usuais para explicar o nome. Esaú, porque seu nome se assemelha a cabelo, e Jacó se assemelha a calcanhar. Isaac tinha 72 anos. Então, o esquema narrativo, essas crianças vieram 20 anos após o casamento. Então, os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó um homem pacífico, um homem que morava na tenda, um pastor. Né? E essa diferença inicial que vai existir entre a disputa que causa diferença cultural. Ou seja, os dois irmãos são diferentes de profissão. Esaú é um caçador, e Jacó é um pastor, um homem pacífico. E isso caracteriza as relações com os dois povos, os antepassados de um é pastor e o outro são caçadores, invasores, nômades. Esses dois grupos inevitavelmente não vão se dar bem. Vivem no mesmo ambiente, se chocam continuamente e essa disputa é perpétua. Está lá no Oriente Médio até os dias de hoje. Gênesis 25, 28. Isaac preferiu Esaú, porque gostava da caça. Rebeca, porém, se afeiçoou a Jacó, possivelmente porque está sempre em casa, era um pastor, um homem calmo, né? E essa diferença, um é favorecido pelo pai, o outro favorecido pela mãe. Então aqui são divisões profundas. Há uma família dividida. Há preferências entre os líderes da casa. O segundo grande ciclo narrativo dos patriarcas, então, encena histórias de fraternidade e de uma fraternidade difícil. O que vai surgir daqui, nós vamos ver que vai desembocar na história de José, que também não tem uma vida fácil com seus irmãos. Se a história de Abraão enfatiza a paternidade, a história de Jacó destaca a fraternidade e os problemas entre os irmãos. Então, chave de leitura para os senhores, meus caros alunos. Entender essa relação. Se o foco da história de Abraão era a capacidade de um pai, a paternidade, o valor da paternidade, de como o pai é responsável por dar o exemplo, fazer com que essa bênção frutifique na vida dos filhos, aqui nós vamos ter a bênção, mas uma relação de fraternidade, uma relação de irmãos. E essa relação nem sempre será muito fácil. Então,
essa relação entre irmãos aqui vai mostrar também algumas realidades, algumas coisas que são muito importantes e servem de ponto de reflexão, inclusive nos dias de hoje. Uma delas é o valor que nós damos para a nossa história, o valor que nós damos para a nossa herança, a nossa herança cultural, de onde nós viemos, quem são os nossos pais, a nossa história, os nossos primogenitores, ou seja, aquelas pessoas que nos fizeram ser quem nós somos. E aqui existe uma relação muito interessante, porque, embora exista uma predileção de ambas as partes, do pai e da mãe, aqui existe duas posturas diante dessa bênção, duas posturas diante dessa relação de afeição e de codependência com a bênção. A de Esaú, que na verdade é alguém que despreza isso. Ou seja, eu vivo bem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, eu não estou muito preocupado com o meu passado. E por outro lado, nós temos o cuidado que Jacó tem de agradar o pai, de fazer tudo para que o pai olhe para ele e veja nele a possibilidade de ser alguém que vai levar essa história, vai levar esse legado adiante. Então, o primeiro ponto aqui, Esaú cedeu o direito de primogenitura. Logo que nós entendemos o significado dos nomes, essa relação conturbada entre eles, já o versículo 29 e o versículo 30 vão falar isso. Um dia, em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. E por isso puseram o nome de Esaú de Edom. Edom vem de Adama, que é terra. Então, essa coisa vermelha que estamos falando aqui depois foi entendido como uma sopa de lentilhas e legumes e alguma coisa assim. Em português, essas explicações elas podem parecer até absurdas, mas vermelho soa como Admoni ou Adão vermelho, a cor da terra, daquilo que sai da terra, daquele que é enraizado. Então, Edom significa vermelho. Esaú nasceu avermelhado, cabelo vermelho, peludo, e aí Edom, Adam coincidem. Então, Esaú é aquele que despreza. E aí nós vamos fazer menção lá a Adão, despreza a bênção. Não dá valor a ela. Tinha tudo e joguei fora. Então, isso vai coincidir. E essa outra explicação é aquela da sopa vermelha, na qual mudou o direito de primogenitura. A sopa vermelha era a sopa de lentilhas, né? Gênesis 25, 31. Jacó respondeu: vende-me primeiro o direito de progenitura. Morro de fome, se importa com o meu direito de progenitura? Ou seja, é uma postura de desleixo. Jura-me, pois agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura de Jacó. Então, lhe deu pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, depois levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. Aqui está. A reflexão que o autor quer fazer é essa. Não importa que você tenha dons, não importa que você tenha qualidade. Se você não as reconhece, se você não as valoriza, mais dia menos dia você vai perdê-las ou vai trocá-las a troco de nada. Esse relato é uma forma de justificar essa predileção, porque Jacó, embora não possuidor por direito da bênção, é interessado nessa bênção, valoriza esse bênção. O narrador está destacando uma história que se ramifica e se separa. Os filhos de Isaac, os gêmeos Esaú e Jacó, seguem caminhos diferentes. Um segue o caminho de tirar da terra tudo que a terra pode lhe dar. Um segue o caminho de ser autossuficiente e fazer o seu caminho, a sua história, sem se preocupar no seu passado, nem no presente, nem no futuro. O outro não. O outro busca trabalhar a terra, o outro busca trabalhar os valores, o outro busca manter-se próximo às suas raízes. Jacó se tornará então ancestral de Israel, porque será portador dessa bênção. E Esaú irá para o deserto do sul, será ancestral do amaldiçoado Edom, aquele que trocou tudo pela terra, trocou tudo a troco de nada.
e é odiado por Israel. Porque essa distinção na escolha de Jacó e a rejeição de Esaú? A história quer dar uma explicação moral. A fonte do desprezo de Esaú não está em algo próprio dele, mas algo que lhe falta. Ou seja, ele considera a bênção algo pequeno. Poderia ser o seu direito à bênção e herança, mas ele a vendeu por um prato de lentilhas. Era o tamanho do valor que ele dava à bênção. Então, isso é o questionado. Tornou-se um emblema proverbial, a imagem de quem despreza a dignidade e não leva em conta, muda tudo o que tem por uma ninharia. E precisamente esta atitude de desprezo de Esaú, segundo o narrador, custa a perda da bênção. Na realidade, o texto bíblico é mais profundo e mais misterioso, porque ele é formado de inúmeros jogos de palavras, né? Mas se pudéssemos assim olhar alguém que fez uma leitura profunda e muito acertada disso, podemos citar São Paulo, capítulo 9, as cartas Romanos, Romanos 9, 6, 16. E a reflexão que São Paulo faz é muito interessante. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma dessa descendência e terás o nome. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados descendentes. Realmente a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E aí ele está citando Gênesis 18. E não somente ela, senão também a Rebeca, que concebeu 2 filhos, de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fossem confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amai Jacó, porém aborreci-me com Esaú. Que dissemos, pois? Haverá justiça em Deus? De modo algum. Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem fizer misericórdia, terei compaixão com quem tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Então São Paulo, ele usa essa cena arcaica dos gêmeos para falar da livre escolha de Deus, para fundar também nesse episódio a grande doutrina da salvação, que não é por mérito, não é por conquista, mas é por adesão, é por graça, é por valorizar a graça. Antes que ele dissesse qualquer coisa boa ou ruim, a escolha de Deus foi feita. O teólogo simplesmente observa que Deus escolheu esse caminho. Ele não diz o porquê, diz porque sim. Foi assim que Deus gostou disso. E aí nós temos a história de Jacó. A história que começou com esse confronto e continua no capítulo 27, enquanto encontramos no capítulo 16 esse interlúdio que fala um pouco da história de Isaque. Vocês lembram no texto anterior que a história de Isaque, na verdade, é um encontro com Rebeca. Porque, de fato, é essa patriarca, essa matriarca que vai dar o rumo para essa história. O narrador tem um material relacionado a Isaque e ele coleta nessa outra antologia. Então, o capítulo 26 é uma antologia de pequenas imagens, pequenas histórias de Isaque. Os estudiosos acreditam que eles estão entre os textos mais antigos do livro do Gênesis. Eles são talvez mais originais até que os textos de Abraão. Só então a tradição que lê esses episódios de Isaque foram atribuídos a Abraão e Jacó, e aí faz esta fusão. Então, a história de Abraão, a história de Jacó e no meio a história de Isaque, que são talvez os textos mais antigos. Até o fato de ter um nome único na história diz que é provável na antiguidade a originalidade desse personagem, ou seja, esse personagem Isaque possivelmente é um personagem real. Esses episódios que ocorreram na região de Gerasa, na área da faixa de Gaza, como seria chamada hoje,
perto do poço de Betsabeia, onde Abraão já vivia, o primeiro episódio é uma teofania, a aparição de Deus que concede a Isaac a promessa de que havia feito a Abraão. Então, no capítulo 26, de 1 e 3, sobreveio uma fome à região. Além da primeira fome, houve o tempo de Abraão. Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus de Gerasa. E o Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra onde te indico. Habita nela. Eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti que a tua posteridade que darei toda essa terra. E cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Aqui nós temos uma renovação da promessa. Uma reintegração de posse, podemos assim dizer. Então, encontramos uma duplicata. Mesmo que a terceira vez que encontramos esse episódio. É um episódio belo, que foi doar a terra que foi dado aos ancestrais. Encontramos novamente aqui aquele rei dos filisteus, Abimeleque, que queria tomar Sara e agora quer tomar Rebeca, a esposa de Isaac. É a mesma coisa que tinha acontecido com Sara e com seu pai Abraão. O exemplo clássico e óbvio de que todas as histórias nasceram dentro de um clichê narrativo, ou seja, de histórias que vão se repetindo com personagens diferentes, com o intuito de simplesmente lembrar que essas relações vão existir em todos os tempos. Aqui, para ser bem exato, eles não mudam nem o nome do rei, é o mesmo rei. Ou seja, todo rei busca fazer isso, tomar aquilo que não é seu. Atrapalhar a vida daqueles que não lhe pertencem. O fato de o narrador manter todos eles é muito útil para nós. Nos permite que entendamos essas várias nuances da narrativa. Então, esse terceiro episódio destaca Isaac como um homem rico. Isaac semeou a terra, colheu o cêntuplo naquele mesmo ano, pois o Senhor o abençoava. E aqui notamos o elemento dos anacrônicos. São pastores seminômades do deserto que semeiam. Isso não é uma coisa comum. A historicidade disso é questionável. Mas quer dizer que Isaac é este homem. É um pastor seminômade que semeia. E assim o fato de nomear os filisteus é igualmente também outro ponto anacrônico, porque os filisteus são povos indo-europeus, parentes dos gregos, aqueus, micênios, que lutaram em Troia e chegaram nas costas de Israel mais ou menos no século XI, não pelo ano 1800 e 1700. Portanto, Abimeleque, que tem um nome semítico, não pode ter sido rei dos filisteus. Mas o historiador moderno sabe dessas coisas, o antigo narrador não distinguiu esses detalhes. São memórias históricas, assim podemos dizer, mas o texto é narrativo, é uma lenda, mas por detrás da lenda, como já disse tantas e tantas vezes, o que importa para nós é o conceito teológico, o fundo teológico que temos aqui. Gênesis 26, 13 e 14. E este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais, Isaac, e tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas, de bois, numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Isaac deve cavar os poços novamente, porque os filisteus haviam enchido todos eles de terra. De fato, os poços entre Gerasa e Betsabeia, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando esses ainda viviam. As origens de Orígenes, ele tem uma homilia que vai falar dos poços de Isaac. Cavar os poços do zero é reabrir o antigo, ou seja, é retomar a bênção, é buscar a fonte da vida. Então, Orígenes também vai dar um outro significado, que é o trabalho de estudar as Escrituras, de ler a Bíblia, de aprofundar, de olhar para o elemento carnal, o elemento negativo, e buscar. O patriarca cavou o poço, mas você cava novamente, porque os filisteus passaram por sua vida e preencheram. Então aqui a reflexão que o texto quer que se faça é o seguinte: no contato com outros povos, com outra cultura, muitas vezes a fonte ela fica cheia de terra, ela fica entupida, e é necessário mergulhar, cavar, tirar,
para que a água fique limpa novamente. Então, nada mais é do que voltar às origens, conhecer a sua história, conhecer o teu passado. Isso é o que o texto está dizendo. Então, o foco, ele vai mostrar que Isaac, ele vem para Betsabeia para buscar as origens, para voltar às fontes. Então, Gênesis 23, 24. Dali, Isaac subiu a Betsabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Finalmente, um contato, uma aliança com Isaac, né? Que busca esse encontro. E com Abimeleque, ele faz um contrato para o uso dos poços, né? E aqui o problema mais forte desses habitantes no deserto, vocês podem imaginar, é de fato não ter como controlar a água. Beersheba significa poço de juramento, um poço que foi dado a Abraão, um poço que foi comprado por Abraão. Mas já havia sido, se entende, né, que no capítulo 27 não se manteve essa relação. Então, tudo sugere aqui um embate só para administrar os bens de valor narrativo. E aí nós vamos ter o capítulo 9, mostrando que a partir do versículo 9 vai haver uma relação como que uma partitura teatral. Detalhes, notações psicológicas. O caçador de palavras, que é o autor bíblico aqui, ele cria tudo, né? Criador de tudo, né? Ele faz com que não mais Isaac, mas Rebeca passe a ser o centro. Ela é a mãe, é quem decide. Isaac é uma figura que vai, após recobrar a bênção, ele vai se tornar uma figura maçante. É um pobre, um ancião. E Rebeca é quem tem toda a situação nas mãos. E aí os estudiosos veem precisamente esta apreciação das mulheres no livro do Gênesis, uma influência que foi apresentada pela corte de Jerusalém, onde a rainha mãe teve um papel muito importante e decisivo. Então é como que um marca-página. Nesse período da história, que essa história estava sendo escrita, quem governava Jerusalém e quem financiava essas pessoas era de fato a rainha mãe. Ela representa a fonte da vida, a figura de Sara, especialmente Rebeca, e depois também teremos Raquel, são mulheres que serão pintadas, serão desenhadas como a Geviva, que era a rainha mãe, aquela que tinha poder na corte. E até mesmo os estudiosos olham para essa hipótese da autoria mostrando que Rebeca, ela é um paradigma novo que está sendo criado e é uma hipótese nova que está sendo lançada aqui para entender que essa mulher nessa cultura, ela está tomando uma outra dinamicidade. É uma proposta, podemos dizer assim, absoluta. Porém, não há provas, né? É muito difícil imaginar o papel dessa mulher naquela cultura. Mas isso é muito importante. Existe uma atenção específica e até um enlace muito interessante, que vai mostrar que, dentro dessa história de Israel, o que fica na história de Isaac é uma retomada da bênção, uma permanência da primogenitura, da bênção sobre este homem, que busca retomar as suas origens. E agora as suas origens vão apontar para outro caminho, o caminho da bênção. E aqui nós vamos ter no próximo texto uma relação muito profunda, de uma grande tensão psicológica até mesmo. E esse será o texto da nossa próxima lição. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.